Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, chegando para aquela prévia que a gente estava tanto esperando, né? A prévia das quartas de final da Série D com Itabaiana e 13. Antes disso, desde já eu peço, né, como sempre faço no começo aqui nos vídeos no canal Eduardo Costa Analisa, que você se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe o like também, né, como eu sempre digo em todos os vídeos. O like é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. Mande o link aí para geral, para torcedores do Itabaiana, torcedores do 13, galera que tá aí apenas querendo acompanhar esse bom mata-mata, para todo mundo já ficar inteirado e entrar no clima de Itabaiana e 13 da Paraíba. Vem aí então as quartas de final da Série D. São as 4 finais, né? Os 4 times que vão subir a Série C do ano que vem se definem a partir de agora. O Itabaiana tentando realizar aí esse sonho na sua terceira tentativa, né? Em 2016 caiu para o São Bento, em 2019 caiu para o Ituano. Dessa vez não vai ser nenhum rival paulista, um rival nordestino, né? O Itabaiana enfrenta o 13. Primeiro jogo aqui, né, em Sergipe, em Itabaiana, no Mendonção. Segundo jogo lá no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, e a gente vai falar bastante do que esperar, né? Eu já venho fazendo aqui essa série, digamos assim, no canal, do que esperar dos adversários de Itabaiana. Fizemos lá na primeira fase, quando o Itabaiana enfrentou o Atlético Cearense, né? No primeiro mata-mata, na segunda fase da Série D. Fizemos também nas oitavas, com o que esperar do Porto Velho, e agora vamos falar do 13, adversário tradicional, jogo dificílimo, e tem um convidado muito especial que vai participar aqui com a gente. Vocês estão vendo aí na tela o queridíssimo Elisson Silva, jornalista lá da Paraíba, cobre bastante futebol paraibano. O Elisson que está no canal Nosso Futebol, né, comentarista do canal, participa das transmissões da Série C, também está no portal Voz da Torcida, que é um portal que já está aí há muitos anos cobrindo o futebol paraibano, além de muitas outras ocupações que a gente estava brincando aqui no off. O Elisson sabe tudo de futebol da Paraíba e vamos falar bastante aí desse 13, né, para o torcedor do Itabaiana, o que esperar do 13 e o que esperar desse duelo de quartas de final. Um sonho para o Itabaiana, mas também para o 13. Tudo bom, Elisson? Seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Um abraço para todo mundo que acompanha. Saber tudo, ninguém sabe tudo, né? Mas a gente tenta se acompanhar ao máximo para trazer as informações certinhas, né? E é um prazer estar por aqui, ainda mais falando de um jeito ou de outro de um representante nordestino na Série C do ano que vem, né? É o confronto nordestino nesse mata-mata do acesso. Muita gente queria estar por aí, vários ficaram pelo caminho. E Itabaiana e 13 vão disputar uma vaga na terceira divisão do ano que vem. O Itabaiana há muito tempo que não frequenta a terceira divisão. O Galo que subiu em 2018, 2020 caiu e desde então tenta voltar. E agora temos um confronto muito interessante aí entre dois grandes clubes tradicionais do interior do Nordeste para buscar uma vaga aí na Cezinha de 2025. Pois é, se nós temos aí um nordestino já rebaixado, né, na C, para a Série D do ano que vem, que é o Ferroviário, em vias de mais um, né, que Sampaio e ABC estão aí brigando até o final, já temos pelo menos um nordestino garantido, né, que vai subir Itabaiana ou 13. E para a gente começar, Alisson, a falar desse confronto, vou puxar um pouco de histórico, porque, como eu falei, né, nas duas primeiras fases, o Itabaiana enfrentou o Atlético Cearense e Porto Velho, né, no mata-mata. E, óbvio, na Série D, a gente que acompanha sabe muito bem que não quer dizer muita coisa historicamente, mas não são dois times muito tradicionais, que estão aí há anos e anos no cenário dos seus estados, muito fortes, ou até nacionalmente. Dessa vez, a bronca é outra, né? O Itabaiana vai pegar um time muito tradicional do futebol paraibano, do futebol nordestino como um todo, e se a gente for somar as duas equipes, óbvio que não é uma conta muito exata, mas se a gente for somar as duas equipes nos 4 mata-matas, talvez seja o confronto que tem mais história, né? De duas equipes muito tradicionais e muito fortes no seu cenário local, agora disputando uma vaga na terceira nacional. E o Itabaiana vai ter uma novidade agora, né? Que é a questão de ter torcida contra. No grupo A4 e também nos dois mata-matas foram times que não têm tanta tradição assim, que não levam torcedores para jogar, para acompanhar seus times em Sergipe, também não lotam seus estádios. Acho que talvez o Asa seja o que foge um pouco disso. CSE também, mas em um nível um pouco menor também. Sim. Mas o 13, por exemplo, vem no mata-mata das oitavas de final, né? O segundo jogo contra o Altos teve o segundo maior público dessa edição da Série D, né? Mais de 12 mil pessoas presentes no estádio Amigão, certamente terá mais do que isso no estádio no jogo da volta.
Então, essa partida de ida, inclusive, acaba se tornando ainda mais importante para que o Itabaiana consiga um bom resultado em casa, porque vai enfrentar uma pressão nova, que ainda não teve contra si dentro dessa competição, né? O 13 que tem uma camisa pesada, já tem histórico de acesso, é dirigido pelo Vaguinho Dias, que foi campeão da Série D de 2019 pelo Brusque. Tem no ataque o Thiago Alagoano, que também participou daquela campanha, foi inclusive um dos artilheiros daquela edição da Série D. Então, o Itabaiana tem um adversário bem difícil pela frente, mas também não está aí por acaso, né? Tem condições totais de eliminar o 13, que inclusive vem talvez no seu momento mais baixo, né? De ter sofrido uma virada em casa, a primeira derrota em casa dentro da competição, que foi no jogo de volta contra o Altos, apesar de ter se classificado nos pênaltis. Mas o próprio treinador disse que ficou uma ponta de frustração, mesmo com a classificação, por conta do desempenho do time, e que tem ainda alguns possíveis desfalques na zaga que podem complicar a situação do time paraibano. Pois é, o 13, que é um clube quase centenário, né? É de setembro de 1925. Então, daqui a pouco, o 13 está brigando por um presente de aniversário aí, né? Que vai decidir o mata-mata. O jogo da volta vai ser no dia 1º de setembro, já na semana de aniversário de 99 anos do 13. Também tem isso, né? O 13 briga por uma Série C no ano do seu centenário, né? No ano que vem. Imagina o que seria para o 13 no ano do centenário conseguir disputar uma terceira divisão. É algo muito grande. Então, o Itabaiana vai ter essa barreira aí contra um time que é 17 vezes campeão estadual, né? Enquanto o próprio Itabaiana, por exemplo, tem 11 títulos sergipanos, é um time muito tradicional, o 13 tem mais títulos no cenário paraibano. Falar, Alisson, antes da gente puxar essa questão. Não, era exatamente isso. O planejamento do 13 no início da temporada era conseguir ser bicampeão paraibano, coisa que não conseguiu, que era para no ano do centenário ter garantido o calendário completo, com Copa do Brasil, Copa do Nordeste e, quem sabe, uma Série C. Como não foi campeão paraibano, caiu nas semifinais para o Souza, ele pode disputar a Copa do Nordeste pelo ranking, ele vai disputar a Série D, mas não vai disputar a Copa do Brasil. Então, o que resta aí do que era do planejado inicial é esse acesso para jogar a Série C no ano do seu centenário. E aí aumenta ainda mais a responsabilidade aí na busca desse acesso. É isto. A gente já passou um pouco pelo histórico. Vamos falar da Série D, né, especificamente de 2024, porque o 13 fez uma campanha muito interessante, né, até o momento, tanto que das 8 equipes classificadas é a terceira melhor campanha dentre as que estão, né, nas quartas de final dessa edição. O 13 esteve no grupo A3, vizinho ali de tabela de Itabaiana, digamos assim, líder da chave com 31 pontos, foram 9 vitórias, 4 empates e só uma derrota. E essa derrota veio já nas rodadas finais, então o 13 passou boa parte aí da competição invicto, chegou muito bem, muito forte para o mata-mata, onde passou primeiro pelo Asa, de forma acachapante, né, com 4-1 no agregado, e depois pelo Altos ali num mata-mata que parecia muito controlado até o final do jogo da volta, quando o 13 levou um susto e nos pênaltis acabou se classificando. Ellison, apesar dos pesares, a gente vai tocar nisso também, né, de como esse último jogo acabou ali deixando uma pontinha de preocupação, uma campanha muito, muito sólida do 13 ao longo de todo o campeonato. E a gente vê que, por exemplo, o time que tem melhor campanha da primeira fase, que era o Manauara, acabou caindo na única derrota que teve na competição, né? Que foi no jogo de ida contra o Retrô. Então, é importante, mas também não é definitivo. Talvez alguns insucessos liguem um sinal de alerta que é importante para que não haja esse tipo de tropeço em um momento mais decisivo. O 13, desde a 8ª, 9ª rodada, já dava para se colocar como classificado, né? Faltava garantir as matemáticas, mas pelo que se desenhava no grupo, já se sabia que o 13 ia passar. E, inclusive, o próprio discurso do treinador e as suas atitudes a partir da 10ª rodada até a 14ª, por exemplo, era de preparação para o mata-mata. Já rodando bastante o elenco, ele falava em colocar todos os jogadores para jogar, que era para que quando chegasse no mata-mata, quem fosse ser acionado em algum momento estivesse preparado e motivado para querer ajudar. E aí deu uma rodagem interessante ao elenco na questão de colocar todo mundo realmente para atuar, mas que não foi tão boa em questão de desempenho, porque os melhores momentos do 13 ali nas primeiras rodadas ficaram para trás há bastante tempo. Então é um time que deixou de ser convincente. Mas muito também porque botou o sarrafo lá em cima muito alto. E aí, para manter o ritmo muito alto numa Série D, que é uma competição
de investimento baixo, de nível técnico muito equilibrado, é difícil, né? Até porque você acaba sendo visado, porque os adversários já sabem como você joga e aí tentam neutralizar seus pontos fortes. Mas foi uma grande campanha do 13, especialmente na primeira fase, né? Se não me engano, na primeira fase teve a terceira melhor campanha. Chega agora no mata-mata do acesso nas quartas de final também, com a terceira melhor campanha entre os times que acabaram se classificando. E um planejamento que até de certa forma, um desempenho que é de certa forma até surpreendente, porque depois que perdeu ali o título paraibano, né, quando foi eliminado nas semifinais, mais foram cerca de 15 jogadores que foram mandados embora e chegaram 14, faltando ali uma semana e meia para começar a Série D. Então aquele desempenho absurdo no começo, ele foi até bem inesperado, acho que para quem acompanhava, certamente não para eles que trabalham no dia a dia, porque esperavam e queriam que isso acontecesse, mas para quem acompanhava de fora não esperava realmente um início tão bom. E foi um trabalho do Vaguinho Dias, que trouxe vários jogadores que atuaram com ele em outros momentos de sua carreira, com vários homens de confiança, inclusive jogadores que participaram do acesso do título dele com o Bruce de 2019, caso do Thiago Alagoano, caso do Ayrton, lateral esquerdo, muitos atletas que atuaram com ele, então fizeram uma espinha dorsal muito forte e o 13 teve um desempenho muito bom desde o começo. Aí acabou dando uma tirada de pé, mudando bastante o elenco, mas já sempre com essa questão de pensar no planejamento para a segunda fase, até porque pelo que se desenhava durante a maior parte da primeira fase, da reta final da primeira fase, era um confronto entre 13 e Retrô já na segunda fase. Depois o Retrô deu uma subida ali no final, ficou na segunda posição, mas o planejamento do 13 era enfrentar esse Retrô quarto colocado, já que o time não engrenava. E aí foi fazendo alguns tipos de adaptações no jeito de jogar, não conseguiu voltar ao seu melhor desempenho, mas costuma ser um time bem seguro dentro das suas partidas, apesar do susto sofrido contra o Altos. Até pela própria configuração do que foi o grupo, né? Porque o 13 termina em primeiro com algum tipo de vantagem ali, uma vantagem relativamente confortável para o Iguatu e para o América de Natal, e o Atlético Cearense, né, foi o quarto dali para baixo, que foi um tiroteio, mas também Iguatu e América eram times que estavam ali naquele bolo e no final que foram dar uma arrancada e conseguiram ter um pouco mais de tranquilidade, né? O 13 já desde o início já estava lá em cima com a campanha mais sólida, tanto que se permitiu, como você falou, né, ter um pouco de oscilação ali na reta final e não sofreu tanto. De certa forma, nesse sentido, até um pouco parecido com o que foi o Itabaiana também, a diferença é que o Itabaiana correu mais risco, né? O Itabaiana ficou a um gol do Retrô na última rodada de ter classificado em segundo no grupo, que parecia improvável diante da vantagem que em determinado momento o Tricolor abriu para os seus rivais. Mas são dois times que, nesse sentido, têm uma trajetória um pouco parecida, né? De terem sido, desde o início, as principais forças dos seus grupos na primeira fase. E você citou, Ellison, não só o técnico Vaguinho Dias, mas alguns dos nomes do 13, né? Acho que vale a gente passar também por essas principais peças, né? O 13 que tem duas peças que, inclusive, foram destaques no último mata-mata contra o Altos, que são muito conhecidas aqui do futebol sergipano. Eu cito aqui o Igor Ryan, né, que teve uma boa passagem, apesar de alguns pesares ali no Sergipe, foi campeão estadual pelo Sergipe em 2021, e o Wallace Pernambucano, que também jogou pelo Sergipe, mas que tem a sua grande história aqui no estado pelo Confiança, fez parte do time que subiu em 2014, também subiu depois com o América, é um cara que, nesse nível de Série D, sempre entrega e já está acostumado a esse tipo de jogo grande. Eu falo dos dois porque no mata-mata contra o Altos, o Wallace fez o gol do 13 no jogo da volta e o Igor Ryan pegou pênalti. E a gente tem eles como dois destaques importantes que têm passagens aqui pelo estado de Sergipe. Quem mais que a gente pode citar, Ellison, como boas armas aí desse time do 13? O 13 tem alguns jogadores importantes, como por exemplo o Marquinhos, que bateu o pênalti que foi o decisivo, né? O último pênalti que garantiu a classificação contra o Altos. Só que não dá para fugir dos dois grandes destaques do time nessa competição, que são o Thiaguinho e o Thiago Alagoano, os dois Thiagos do ataque. O Thiaguinho tem 9 gols, divide a artilharia com o Ari, e o Thiago Alagoano tem 7 gols. É um dos vices-artilheiros aí, tá brigando também por essa artilharia da Série D. Então é um ataque muito poderoso, né? Já que eles formam o trio justamente com o Wallace Pernambucano, que é um jogador experimentado, rodado, muito experiente, que pode não ter esse número tão bom quanto dos seus companheiros nessa Série D, mas também foi alguém que deu uma estrutura muito boa ao ataque, que ele vira aquele homem de referência, e apesar do tamanho e da idade, ele ainda é um jogador que consegue se movimentar, que recua para ajudar na armação de jogadas, e aí acaba abrindo espaço justamente para as infiltrações do Thiaguinho, e
especialmente do Thiago Alagoano, que aproveita muito esses espaços que o Wallace deixa para aparecer justamente como centroavante para conseguir finalizar e fazer muitos gols nessa competição. Então é um time que tem um ataque muito poderoso. E quem não conhece o Thiaguinho, por exemplo, o Thiaguinho é um jogador que foi revelado pelo Náutico, brilhou por lá, foi vendido por 7 milhões de reais, 7 milhões de dólares, se não me engano, para o Flamengo em 2019. Não vingou por lá, teve alguns empréstimos e começou essa temporada jogando naquele time do Flamengo Sub-20 que começou o Campeonato Carioca. Inclusive fez gol em João Pessoa. Jogou aí, né? Fez gol em João Pessoa contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. E aí depois disso foi emprestado ao 13. E aí foi muito bem no Campeonato Paraibano e vai tendo um excelente desempenho dentro da Série D, tanto que já teve propostas do futebol asiático, do futebol português, e muito provavelmente vai se encaminhar para fora do Brasil depois desse desempenho na Série D. Então é um ataque muito poderoso, o Thiaguinho jogando muita bola, o Thiago Alagoano também sendo um jogador muito importante. O ataque, sem dúvida nenhuma, é o ponto extremamente forte do 13 para essa decisão. Em números, né? Se a gente for pegar, já somando o mata-mata, o 13 tem 34 gols feitos em 18 jogos, né? Obviamente contando esses jogos já decisivos. Então, é uma média de quase 2 gols por jogo, né? Então, você sabe, salvo algum percalço, você sabe que o 13 vai fazer gol. E isso pode ser uma questão para o Itabaiana, principalmente por você ter citado, né, o trio de ataque, porque a grande dificuldade defensiva que o Itabaiana teve, principalmente no mata-mata, foi em relação a transições. Levou gol do Atlético Cearense em transição, né, em contra-ataque rápido, levou gol do Porto Velho também em transição. O time tem sofrido um pouco disso, né? Quando o Itabaiana perde a bola, às vezes tem uma dificuldade para se recompor e os adversários em velocidade acabam aproveitando dessa fragilidade. Acho que esse é o ponto principal, pensando pelo lado do Itabaiana, para poder observar de como o time vai reagir a esse ataque do 13, porque o 13, até por esses números, né, Elisson, até para a gente falar um pouco sobre essa questão também de pontos fortes, fracos do time, o 13 não me parece um time que vai jogar de maneira retraída, talvez a depender do contexto no primeiro jogo, por exemplo, fora de casa, numa situação específica, mas como estilo em si, não me parece ser um time que vai esperar, vai ser um time que vai propor, e o Itabaiana vai precisar reagir a isso. Até na única derrota que o time teve contra o Iguatu, mesmo já classificado, foi um jogo que o 13 tentou de toda maneira buscar o empate, se lançando ao ataque e tudo mais. Então, foge muito das características do 13 ser uma equipe que vai jogar retraída, né? Tanto que no jogo da volta contra o Altos, é sempre esse exemplo vai ser muito, muito bem estudado também pelo Itabaiano, mas mesmo vencendo o Altos por 1-0, se lançou tanto ao ataque que se permitiu tomar uma virada depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então é um time que também, por ter muita característica, ter o DNA ofensivo, ele acaba cedendo muitos espaços para os adversários. Então o Itabaiana pode armar um esquema de jogo, por exemplo, para tentar contar com que o 13, mesmo jogando fora de casa, vá buscar pressão, vá buscar gol, vá tentar construir uma vantagem jogando fora de casa, seja um empate com gols, ou seja, vencendo realmente o Itabaiana no Etelvino, mas é um time que tem características muito ofensivas e acho que se sair delas justamente nesse jogo tão decisivo, tão importante, pode ser um perigo, porque aí pode acabar se descaracterizando demais e sofrendo uma derrota que não consiga reverter no jogo de volta em casa. Então, até nesse sentido, eu imagino que o primeiro jogo, principalmente, seja uma trocação em muitos momentos, porque o 13, como você disse, é um time que vai ao ataque, independentemente do contexto, é um time que não costuma jogar retraído, não tem isso como característica, e o Itabaiana, sabendo que está enfrentando um adversário forte, tradicional, e que vai ter pressão de torcida no jogo da volta, vai tentar exercer justamente essa pressão a seu favor no jogo de ida, com o estádio lotado, o clima na cidade vai estar enorme. Então, Itabaiana vai muito nessa empolgação também, nesse abafa de tentar converter essa empolgação em resultado. Então, eu vejo, por exemplo, em alguns momentos, o jogo de ida sendo com muita trocação entre os dois. Com os dois tentando um agredir ao outro o tempo inteiro, e aí quem deixar mais espaço pode acabar se dando mal nesse sentido. E aí, Elisson, eu até trouxe isso também como gancho para a gente partir para uma parte final, que é falar do que esperar, né, desse mata-mata. 2 times tradicionais, 2 times que vão lotar estádio, com torcidas muito presentes, 2 times que, apesar de alguns pesares ali do Itabaiana, né,
fizeram a Série D muito sólida, chegaram com todos os méritos até essa fase. O que a gente pode tentar aí prever do que vão ser essas duas partidas? Acho que até a temporada do Itabaiana tenha sido um pouco mais consistente do que o 13 no contexto geral, apesar de não ter ido tão bem na Copa do Nordeste, mas era um time que talvez o desempenho era melhor do que os resultados na Copa do Nordeste. Comentei algumas partidas do Itabaiana, se você pegar um recorte do jogo contra o Botafogo, né? Perdeu por 1-0, mas pressionando o Botafogo até o final, merecia um resultado melhor, por exemplo. Mas o 13 não, o 13 no Paraibana foi um time que não conseguiu convencer, acabou sendo eliminado, tinha um elenco bom e caro e não conseguiu resultados e se remodelou, se remontou para a disputa da Série D. E esse jogo tem um peso muito grande, né? Pela tradição do Itabaiana, pelo tempo que não joga uma Série C, então é um peso enorme para as duas equipes, e aí vai valer muito questão de concentração. Eu imaginaria que o 13 seria favorito, independente do contexto, se tivesse vencido o Altos por 1-0 no jogo. Quando fez 1-0, tivesse classificado vencendo os 2 jogos contra o Altos. Mas talvez uma desconcentração pode ser fatal para os dois times, que eu vejo um confronto que se equilibrou muito por conta desse resultado do 13. Acho que na questão anímica, e a gente sabe que isso em um mata-mata acaba sendo decisivo e muitas vezes até fundamental em um campeonato com um nível técnico tão equilibrado, o Itabaiana foi buscar 3 vezes o resultado adverso contra o Porto Velho para se classificar nos pênaltis, 2 vezes jogando em casa e também fora de casa foi buscar um empate que levou para os pênaltis e acabou se classificando. Então o Itabaiana chega com a moral muito alta. Já o 13 não. Apesar de ter se classificado nos pênaltis contra o Altos, pela diferença técnica que o time tinha e pelo que vinha desempenhando contra a equipe do Piauí, o próprio Fagner Dias classificou a classificação como frustrante, porque tinha mais de 15 mil pessoas no Amigão tranquilamente, apesar dos números serem divulgados menores, coisa que a gente sabe que acontece muito. Esperava-se uma grande festa. E essa festa quase foi por água abaixo quando levou 2 gols no final, né? Então, talvez essa confiança excessiva do 13 em um momento decisivo possa pesar contra. Mas acho que é um confronto muito equilibrado, talvez o mais equilibrado entre todos que a gente vai ter dentro desse mata-mata do acesso, justamente porque, diferente dos outros confrontos, são 2 times que têm tradição e têm torcida que vão fazer muita força aos seus favores. Mas, só para tirar aí por um contexto geral, eu imagino que o 13 vá para cima, que o Itabaiana vá para cima, mas ainda vejo que por ter mais jogadores decisivos no ataque, principalmente, acho que o 13 leva um favoritismo e por decidir também em casa. Com dor no coração, que torço muito pelo sucesso aqui dos times sergipanos, mas com dor no coração direi que concordo com você. Eu acho que o favorito, eu daria sei lá, se fosse fazer uma proporção, um 55-45, assim, a favor do 13, com leve favoritismo, por isso que você citou, né, pela experiência dos jogadores, por decidir em casa, pela campanha sólida que fez, mas assim, não é diferente de alguns outros confrontos que a gente tem nesse mata-mata, é um confronto muito aberto. Assim, uma classificação do Itabaiana não é nenhum tipo de surpresa. O Itabaiana vai ter que jogar contra, e um ponto importante também, o retrospecto, né? Que foram 6 duelos até hoje entre 13 e Itabaiana, 3 vitórias do 13, 2 empates e só uma vitória do Itabaiana. E uma curiosidade é que o Itabaiana, você falou do 13, né? O 13 disputou em 2020, né? Na última vez a Série C e acabou rebaixado na ocasião. O Itabaiana não disputa a Série C desde 2005, quando a Série C na ocasião era a última divisão nacional, não existia a Série D. E o Itabaiana, na época, avançou para a segunda fase e aí no primeiro mata-mata enfrentou o 13. E acabou eliminado 1-1 no primeiro jogo em Itabaiana, depois em Campina Grande, um 4-0, acachapante, o 13 se classificou. O 13 de 2005 era um absurdo, é o time que chegou nas quartas de final da Copa do Brasil. Aquele 13 fez história, né? Ficou marcado até hoje. O Itabaiana também tem isso, né? Vai tentar derrubar um fantasma aí, né? Que o impediu de brigar por um acesso em outros tempos. Quem sabe agora isso não se concretiza. Você está vendo aí na tela, então, a tabela que a CBF divulgou, né? Com os jogos de ida e volta, já a tabela detalhada. Então, Itabaiana e 13 começam a se enfrentar pelas quartas de final nesse domingo, agora dia 25, às 4 da tarde, no Mendonção, em Itabaiana. No domingo seguinte, dia 1º de setembro, também às 4 da tarde, no Amigão, em Campina Grande, 13
e Itabaiana, promessas aí de estádios lotados, de torcidas muito presentes, de grandes festas, tanto em Itabaiana quanto em Campina. Vamos ver quem vai se sair melhor e quem vai ter essa boa história para contar ao final da semana que vem. Ellison Silva, do Nosso Futebol, do Voz da Torcida, esteve aqui conosco. Ellison, mais uma vez, muito obrigado por participar. Ficou muito legal, tenho certeza que o pessoal que assistiu aí também gostou. E o torcedor do Itabaiana já está ali fazendo as anotações. Esperar aí do 13 para esse mata-mata. Muito obrigado. Certamente os dois treinadores estão anotando muita coisa por aqui para tentar usar como armas nesses dois confrontos que valem o título da Série D, né? A gente sempre trata como os times que conseguem o acesso como campeões, né? Semifinal e final acabam sendo pura formalidade, o que vale é subir para a Série C no ano que vem. Então esperamos aí dois confrontos muito interessantes, dois confrontos com casa cheia, muita festa no Etelvino Mendonça e também no Amigão, e que vença o melhor, né? E que represente bem o Nordeste na Série C do ano que vem. Muito obrigado aí pelo convite, Eduardo. Estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima. É isso, muito obrigado, querida, mais uma vez pela participação. Para você que está nos acompanhando, de novo, eu deixo o recado para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe o like, espalhe o link para que mais pessoas possam assistir. Você, torcedor do Itabaiana, deixe aí nos comentários. Você, torcedor do 13 também, que caiu por um acaso aqui nesse vídeo, ou pela divulgação do Ellison, deixa aí também nos comentários, está confiante para a classificação? Vai ser um grande mata-mata, sem dúvida alguma, que vence o melhor, independente do vencedor, a gente vai estar aqui para comentar e para analisar depois. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho de vocês e até a próxima. Valeu!